Vamos para mais um cafezinho? Hoje eu quero falar um assunto interessante que foi sugerido aqui nos comentários, que é o sênior pode falar não sei. E é óbvio que o sênior pode falar não sei. Existem alguns ambientes que exigem do sênior não poder falar não sei, mas aí são ambientes tóxicos. E a gente tem que enfrentar isso. Falar assim, olha, desculpa, eu não sei isso, mas eu posso dar uma resposta em poucos dias. Essa, aliás, pode ser uma boa solução. Tipo, se você não sabe de um assunto e você é exigido dar uma resposta, fala assim, olha, não sei, mas em poucos dias eu posso dar uma resposta. Óbvio que vai ter aquela pessoa que vai falar que, não, eu sei, e tipo, mas se a pessoa não sabe mesmo, por que ela vai falar não sei, né? E se você, tipo, disser, pô, eu não sei, vou falar que não sei, mas eu vou dar uma resposta em poucos dias, isso pode complicar para você, assim, eu acho meu, pessoalmente, assim, que eu prefiro assumir que não sei, né? Até porque, assim, os ambientes que eu acabo convivendo profissionalmente, eles são ambientes não tóxicos, né? Então, assim, são ambientes não tóxicos, eu tenho liberdade de falar não sei. Tá, mas assim, quais são as situações que um sênior fala não sei, né? Tipo, e aí eu vejo duas situações muito comuns, né? Quando a gente é confrontado com novas tecnologias e quando a gente é confrontado com novos problemas, né? E eu até já falei algumas vezes, assim, tipo, que eu trabalho com Java há 20 anos, né? E aí, em algum momento, surgiu um negócio novo chamado Kafka. E aí fala, cara, você sabe mexer com Kafka? Eu falo, não sei. Eu lembro que muito bem, assim, quando falaram, né? Falaram assim, sabe mexer com ESB? Enterprise Bus, né? E eu falei assim, não sei, mas isso não é um problema. Eu falei assim, não sei, mas isso não é um problema. Eu falei assim, em uma semana eu posso ser expert nisso aí, tipo, e aí o que aconteceu é que, na verdade, eles queriam escolher um Enterprise Bus lá, aí, ó, aí fizeram uma POC, né? Então, o que o senhor deve saber fazer? Saber fazer uma POC, uma prova de conceito, né? Aí, o que é uma prova de conceito? Prova de conceito é que eu falo assim, olha, eu consigo usar tal coisa como, por exemplo, eu consigo usar um Kafka como Enterprise Bus, e aí, como é que eu faço uma POC? Eu vou ler a documentação, tento saber como é que funciona aquele negócio e tento usar como é que ele funciona, né? Tipo, e aí eu tive que entender assim, para que serve um Enterprise Bus, como é que se usa um Enterprise Bus e quais são os bons padrões e falei assim, ó, a gente consegue usar o Kafka para isso? Sim, a gente consegue usar o Kafka para isso, né? Óbvio que existem alguns produtos chamados Enterprise Bus que eu nem nunca usei, mas a gente estava falando do conceito e não do produto, né? Então, uma outra coisa que o sênior deve saber fazer, ele deve saber fazer POC, deve saber apresentar POC, e aí, assim, o sênior deve saber apresentar muito bem, né? Não vou falar muito bem assim, porque alguém que virou sênior há pouco tempo, ele não vai saber apresentar muito bem, mas ele tem que se treinar a apresentar, né? Ele tem que estar disposto a apresentar. E para estar disposto a apresentar, você tem que estar produzindo algum material, seja escrevendo, né? E aí, assim, o que que eu fiz quando eu virei sênior? Eu comecei a estudar, né? Só que eu vi que os meus estudos eles não tinham muita efetividade. Então eu comecei a escrever o material. Tipo, eu estou estudando aqui e eu estou escrevendo, fazendo o meu resuminho aqui do que eu tenho que aprender. E aí eu sempre escrevi aquilo como resumo. E na verdade o meu canal é um fruto direto desses estudos, né? Eu comecei a fazer essas notas, né? Essas notas viraram meu blog, né? Que depois eu comecei a publicar. Primeiro eu publicava no Medium, depois eu fiz um GitHub, um Gitpage lá, que até hoje é o blog.v.dev. Tem muito texto, textos muito antigos interessante que você vê a evolução da escrita, né? Na verdade, esses dias eu até linkei um texto aí e eu vi, eu consigo ver, nossa, minha escrita era muito imatura, né? E aí, o que isso revela? Revela que eu evoluí na maneira de eu apresentar os conceitos, né? Porque lá no começo eu não apresentava bem. Eu não era um bom sênior, né? Tipo, eu era um cara que, tipo, fazia aquelas apresentações tudo truncadas, que é tipo, isso aqui é tal coisa. Funciona. Tipo, depois hoje eu já tenho um método de apresentação, né? Eu falo qual que é o conceito, como é que ele se aplica, como é que essa tecnologia se adequa ao conceito, o que ela não se aplica do conceito. Eu vou construindo uma narrativazinha ali
partindo de um abstrato, indo para um mais concreto. Eu sempre faço isso quando eu vou fazer uma apresentação, né? Então o sênior ele deve saber fazer novas apresentações, né? Outra coisa que o sênior deve saber, e aí entra o não sei também, né? Quando acontece um problema, um erro, assim, um bug, o sênior deve saber analisar, né? E aí, como é que deve fazer uma análise de um bug, assim, tipo, tem muitas pessoas que vão pela tentativa e erro, né? Tipo, não estou dizendo que tentativa e erro não pode, nunca deva ser usada. Às vezes, se você não tem nem ideia do como aquilo acontece, você pode usar ali uma tentativa e erro para saber, olha, será que é esse trecho de código aqui? Será que se eu inserir isso? E vai fazendo tentativa e erro. Mas sempre você tem que estar consciente. Então, assim, quando você vai, eu vou tentar tal coisa. Se essa coisa der certo, ou se der certo significa, se o bug não acontecer, o que aconteceu? Significa que não é aquilo. Então você já eliminou uma, você está indo por tentativa e erro, significa que você está indo por eliminação, né? Então o sênior ele deve ter uma capacidade de raciocínio e de elaboração de como analisar um problema, né? E analisar um problema é uma coisa muito difícil e que os problemas mais difíceis vão para os seniors, né? Tipo, ou, sei lá, eles vão subir a hierarquia ali, sei lá, passar por um especialista, algum tech lead, alguma coisa assim, né? Então o sênior ele deve saber analisar um problema e depois de analisar, ele vai ter que ou solucionar o problema, e apresentar para o time, isso aconteceu por tal motivo, né? Eu sempre faço isso, né? Tipo, isso aconteceu recentemente. A gente teve um problema bem que acontecia em em diversas partes do nosso framework. E aí eu fiz uma análise, eu descobri, isso acontece porque a gente não estava consciente de tal coisa e eu estou resolvendo aqui. Aliás, eu tenho até que fazer o teste de carga na solução hoje. E já que aconteceu aqui, a gente tem que depois replicar para outras áreas, né? E aí o replicar para as outras áreas é uma coisa que está pendente ainda, em algumas coisas. Então, assim, eu resolvi um problema ali, eu já levantei algumas tarefas que têm que ser feitas. Tem que fazer em tal coisa, tem que fazer em tal lugar, tem que fazer em tal lugar. Então, o sênior tem que saber resolver um problema, apresentar a solução, ele tem que saber mostrar para as pessoas, aconteceu por isso, e a gente tem que fazer isso, e levantar os pontos de ação, né? Porque assim, a responsabilidade do sênior, ela é maior do que a responsabilidade do júnior e do pleno, né? Ele tem que estar responsável, tipo, olha, pode ser que aconteça esse problema. Não que ele tenha que saber que esse problema vai acontecer, mas ele tem que levantar essas hipóteses, né? Mas tem que se lembrar, ele pode dizer não sei. Dizer não sei tem que ser normalizado, é a coisa mais comum que existe. No mundo da tecnologia, no mundo da tecnologia da informação, as coisas mudam constantemente. Os projetos sempre são projetos novos. Então, assim, dizer não sei é muito normal, é muito comum e tem que ser normalizado, né? Inclusive, assim, outra coisa que a gente tem que normalizar também, né? Quando a gente encontra uma opinião contrária. Eu sempre brinco aqui da vez que eu fui conversar com um arquiteto e ele falou assim: você conhece o JWBC do Spring, né? Aí eu falei: olha, do Spring não, mas provavelmente é um wrapper. Eu falei: é um wrapper do JWBC do Java, né? E aí o cara bloqueou total aí, ele não soube responder corretamente. Eu falei, ele achou, não, JWBC do Spring, tipo. E quando isso acontece comigo, a primeira coisa que eu faço, vamos pesquisar então, né? Tipo, você está dizendo uma coisa, eu estou dizendo outra. Isso aconteceu recentemente com uma questão de rebalancing, né? A gente estava procurando uma mensagem de log, estava acontecendo um problema na aplicação nossa, e a gente não sabia onde estava sendo disparado esse problema. E aí a gente precisava entender onde aquele problema estava sendo disparado para encontrar a solução. E a gente precisava achar uma mensagem de log. Era uma mensagem específica de log. A gente aumentou o nível de log. E aí o arquiteto lá, que manja bastante de carro, ele falou assim, não, olha, isso vai ser lançado no broker, né? E aí ficou procurando o broker, ficou procurando o broker, ficou procurando o broker. Aí eu falei, não, isso também pode ser disparado pelo consumer. Ele, não vai ser disparado pelo consumer. Eu falei, pode ser, tá aqui no código.
E aí ele falou, tá bom, né? Você tá aí no código, vamos. Então ele teve a capacidade de dizer assim, de aceitar, não, você também tem razão, você também tá certo, né? Porque ele tinha. Isso eu aprendi numa empresa, né? Assim que eu trabalhei. Tem diversas empresas que eu trabalhei, eu nunca tinha me tocado para uma questão, que é a questão do contexto, né? Você não tem um contexto de tudo, né? E isso é uma coisa que o sênior tem que tá ciente, né? Tanto que nessa empresa tinha uma cultura maravilhosa, assim, que era a seguinte: você entrava num projeto novo, e aí ou você via um problema novo, e aí a pessoa perguntava, você tem contexto? Você está entendendo o que está acontecendo? E aí eu falava assim, tô. Aí o que a pessoa fazia? Tá bom, mas mesmo assim eu vou te explicar. Por quê? Porque nem sempre eu achar que estou entendendo era eu estar entendendo. E aí, quando a pessoa me explicava o contexto daquela situação, eu falava assim, pô, realmente eu não tinha esse contexto, eu não sabia dessas informações, e agora eu sei que eu não estava entendendo, entendeu? Isso é muito bizarro em termos de projetos de computação, de TI, porque são projetos muito complexos, né? Então muitas vezes a gente não sabe porque algumas coisas existem e a gente começa a lidar com aquilo, a gente não sabe porque alguns bugs acontecem, né? Então, por exemplo, por que que tal problema acontece só cada 2 meses, né? Tipo, e aí o cara fala, porque a cada 2 meses acontece tal coisa na empresa, que os novos dados são inseridos no sistema. Então, assim, a gente tem que ter contexto. E o sênior tem que estar ciente que tem diversos contextos. Apresentar o contexto para as pessoas, né? Vou recapitulando aqui, porque eu falei um monte de coisa assim. Se eu fosse resumir isso aqui, o sênior pode falar não sei? Pode. Quais situações o sênior vai falar não sei? Obviamente que ele vai ser obrigado a falar não sei. Quando ele vê tecnologias novas, né? Ele vai ter que aprender as tecnologias a apresentar para o time. Quando ele vê problemas novos que ele vai ter que encontrar a solução daqueles problemas e apresentar aqueles problemas e levantar ações para ou ver se aquilo acontece em outras partes do código ou não. E a outra situação é quando ele é confrontado com uma informação nova, um contexto novo, né? E aí ele fala, olha, não sei disso. E o sênior tem que estar com a consciência de que nem todo mundo sabe de tudo e apresentar o contexto daquela informação. Era isso, pessoal. Meu cafezinho, isso aí ficou muito complexo, eu acho, mas assim, resumidamente, o sênior pode falar não sei, é de boa, fale não sei, normalize isso e bom cafezinho para você.